Volta e meia uma pessoa me pergunta: padre, sob revelação tal. Olha, a maior revelação que existe da parte de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que Ele disse, não tem outra acima dele. Então, por isso nós precisamos conhecer aquilo que a palavra nos diz para sabermos o que é a vontade de Deus. Esta vontade que se estende do começo do mundo até quando chegarmos ao final dele. O final, o começo do mundo é Deus, e o final também será Deus. Não é a tragédia que muitos anunciam, não. O final, o nosso final é Deus. O princípio de nossa caminhada é Deus. O nosso objetivo a ser alcançado é Deus. Esse é o nosso fim. É a nossa plenitude. Hoje, a palavra que nós meditamos, a primeira leitura é do profeta Ezequiel, o capítulo 18, do versículo 25 ao versículo 28. Havia uma compreensão, isso está no livro do Êxodo e em Deuteronômio, que a maldição ou o pecado de uma geração seria lembrado até 4 gerações depois. Então, aquelas gerações posteriores pagariam o pecado cometido pela primeira geração. E nisso, muitas pessoas viam ou atribuíam a sua infelicidade ao pecado do passado e ao mistério de Deus. E julgava a Deus dizendo, como está na palavra: a conduta do Senhor não é correta. Castigar-nos por um pecado que nós não cometemos. Esse era o pensamento. Então é aí que o profeta vai dizer: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós, casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes a vossa conduta que não é correta? O profeta vai chamar a atenção para a responsabilidade de cada um. O pecado é quando nós temos consciência do erro e mesmo assim insistimos em praticá-lo. Isso é o pecado. Não existe pecado por ignorância. O crime sim, mas o pecado não. Se eu não tenho consciência e não decido conscientemente, não é pecado. O nosso Senhor, por meio de Ezequiel, vai dizer: colocar em cada um a responsabilidade individual. Porque nós temos o hábito, e é verdade, desde o começo, de atribuirmos sempre o que não presta ao outro. O pecado do outro é maior do que eu. É maior do que o meu. A ruindade do outro é sempre maior do que a minha. Né? É assim que a gente faz. O que o outro faz de errado me escandaliza muito mais do que aquilo que eu faço. Mas quando se trata de buscar as qualidades e as perfeições, a minha ou as minhas devem ser melhores do que o outro. Já viram que é assim? Nós fazemos assim. A gente avalia desse jeito. Em casa também é assim. Quem tem mais de um filho dentro de casa sabe como é que é. O pai e a mãe sabem como é isso. O outro faz o errado, o erro dele é maior. Eu julgo e sentencio. As qualidades, para mim, são as melhores. Então, nós temos uma responsabilidade individual que vai refletir num coletivo. Se nós tomamos o caminho do erro, diz a palavra de hoje: se o justo pratica o mal, ele morre, será infeliz. Morre não é porque Deus o matou, por causa do mal que ele praticou, do caminho do bem que ele se desviou, que ele abandonou.
Mas se o injusto se converte, ele será salvo, não morrerá. Ele pegou o caminho da vida, da felicidade. Isso chama, por exemplo, nós temos na humanidade inteira o sistema prisional, que deveria ser um processo de reabilitação do ser humano. No Brasil, torna pior o ser humano. Entra ali mais ou menos e sai pior. Muitos lugares, pessoas são detidas, ficam ali um tempo, quando sai de lá, sai pertencendo a uma facção. Ou seja, sai pior do que antes. Não foi reabilitada. Mas a palavra de Deus diz, se o justo se corrompe, ele morre. Não é a morte física, não. Ele perde a salvação, perde a vida eterna. Todas as vezes que a palavra fala-nos da morte, está dizendo da impossibilidade de salvação, a morte eterna. Mas se o injusto se converte, será salvo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam ou não acolhem a salvação. Nisso, o profeta apresenta a bondade de Deus. Ora, se Deus salva o injusto que se converteu, como é que a conduta de Deus pode estar errada? Ele é justo. E aí chama a atenção, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. É a leitura de hoje, a primeira leitura. E o nosso pecado, ele é pessoal, mas tem uma consequência comunitária. Nós não vivemos sozinhos. Não vivemos sozinhos. Para que nós descubramos ou conheçamos a vontade do Senhor, São Paulo, escrevendo à comunidade de Filipos, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, Paulo vai nos chamar a atenção, dizendo: se existe consolação na vida em Cristo, aspirai entre vós a mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei a harmonia, procurando a unidade. Viver no mesmo amor, procurar a harmonia e a unidade, é cultivar o sentimento de Deus, que é único e verdadeiro. Conhecer a vontade do Senhor. A vontade de Deus é uma mesma para todos nós. Não existe vontade diferente de Deus ou uma vontade de Deus para cada pessoa. É uma só. A salvação, a vida eterna. Essa é a maior vontade de Deus a nosso respeito. Não tem outra. É uma só para todos nós. Deus nos ama como Pai e quer nos salvar como filhos. Porque entre eles havia a rivalidade que é presente em toda a comunidade, do passado, do presente e do futuro. Se sairmos daqui para o Japão, podemos até não compreender que está tendo rivalidade por causa da língua, mas lá terá também. Aonde tiver o ser humano, haverá a rivalidade. Haverá essa falta de harmonia, o atrito. Mas haverá também a superação. O ser humano é um ser capaz de superar as adversidades. Isso nós chamamos de convivência. Cada um, para isso, deve julgar que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Olha só, o desafio. Você pensar que o seu irmão é mais importante do que você. Como que nós vamos pensar isso, Padre? Vendo Deus. Aqui depois a leitura vai dizer, Jesus Cristo, existindo em condição humana, não se apegou a isso, mas esvaziou-se. Se fez, assumiu a nossa carne, se fez um de nós, obediente até morte de cruz. Ele vem para nos salvar. Deus nos vê como aqueles que são mais importantes, porque necessitam da salvação.
Você que agora está aqui nessa igreja, você que acompanha essa Santa Missa, você tem coragem ou tem a humildade de entender que o seu irmão é mais importante do que você? Consegue fazer isso? Consegue fazer isso? Não é só aquele que te faz bondade, não, é todo irmão. Até aquele que te chateia, esse que deve ser pensado como aquele que mais precisa. São Paulo vai dizer isso. Essa é a lógica do amor. Esse é o sentimento de compaixão. Quando você se vê na necessidade do outro para poder amá-lo e oferecer a ele aquilo que também você precisa. Tende entre vós os mesmos sentimentos que existem em Cristo Jesus. Cultivar o que existe em Cristo. E quais são os sentimentos de Cristo? Diz a palavra. O primeiro é a fortaleza diante das provações. Jesus Cristo, encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente e obediente até a morte de cruz. Nosso Senhor sabia que ia ser crucificado e que ele iria morrer crucificado. Você já imaginou se você vivesse 33 anos, 30 anos, sabendo que você morreria crucificado, com 33, vamos assim pensar. Cada dia que você está vivendo é um dia mais próximo da cruz. Imagine a angústia que seria os 3 últimos anos. Nosso Senhor sabia disso. É daí que necessita a fortaleza perante a provação. Foi obediente e obediente até a morte de cruz. O outro grande sentimento de Cristo é a compaixão. Isso falta muito no mundo, falta muito entre nós. Sermos pessoas de compaixão. Várias vezes no Santo Evangelho nós vamos escutar o Cristo, o Evangelho dizendo: o Cristo sentiu compaixão. Sentiu a necessidade do outro nas suas entranhas. Nós queremos compaixão, mas para ter com o outro, nós somos incapazes. Ainda precisamos melhorar muito. E como precisamos? Compaixão perante as necessidades alheias. O outro sentimento de Cristo, a humildade. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente. A humilhação é quando você silencia todas as suas vontades para se ver apenas na vontade do outro. Humilhar-se. Não sei se já pararam para pensar, nós recebemos a hóstia, que é feita do trigo. Já imaginou o processo que o trigo passa para poder ser transformado em hóstia e nos alimentar? E nós vemos esse pãozinho branco compactado, nem imaginamos. Foi triturado para chegar a ser a farinha e se transformar no pão. Uma profunda atitude de humilhação, a humildade. A obediência à vontade de Deus, o Pai. Por que temos que obedecer a Deus? Porque é Ele que conhece a sua vontade. E a sua vontade se revela a nós, revela a nós a sua promessa, que se concretiza a partir da palavra. Se nós não somos obedientes, nós não conheceremos e não viveremos a vontade do Senhor. Obediência à vontade do Pai. Jesus, passando por tudo isso, foi exaltado acima de todas as coisas. É o que seremos. Seremos iguais ou semelhantes ao Senhor, assim como Maria. Quando nós celebramos proclamando Maria está no céu, ela viveu os sentimentos de Jesus. E por isso alcançou o que o Cristo alcançou. O Padre Zezinho tem uma música nova, né? Os que estão aqui de cabeça branca já
começaram a escutar isso ainda criança. Um dia, uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e a sorri. Perguntou-me o que é preciso para ser feliz. E ele responde, né? Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorriu. Sentir o que Jesus sentia. Esses são os sentimentos de Jesus. É o que Paulo quer nos dizer hoje. Se a gente pegar a música toda, com esta palavra nós vamos entendê-la. O caminho da felicidade é ter os sentimentos de Jesus. Porque nos leva à plenitude da vontade de Deus. Nós seremos glorificados acima de todas as coisas. Porque nenhuma realidade, nenhuma criatura chegará, assim como nenhuma criatura tem a dignidade do ser humano, nenhuma criatura alcançará o que tem reservado para o ser humano. A vida eterna. Sermos como Deus. O nosso Senhor é exaltado. Nós vamos conseguir isso sozinhos? Não. Nós conseguimos isso em Cristo. É Ele que nos dá a realização da palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 21, do 28 ao 32. Ele está diante dos mestres da lei e dos anciãos do povo. A pergunta de Jesus: qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus coloca na sua parábola a imagem de dois filhos diante da vontade do Pai, que convida os dois para trabalharem na sua vinha. Um responde que vai e não vai. Se compromete, mas não se responsabiliza. Isso acontece muito, né? Às vezes as pessoas se comprometem, mas não se responsabilizam. Nós estamos agora num período de campanha eleitoral. Tem muito isso, vou fazer, mas depois que passar a gente sabe. Se compromete, mas não se responsabiliza. Entre os eleitores também, né? Estava vendo hoje um vídeo dos humoristas da Serraria, e eles têm retratado nesses dias a imagem de uma campanha eleitoral. Mazzaropi fez isso em seus filmes. Aí tem aquele que paga para poder mostrar uma boa imagem, e tem aqueles que exploram. O que diz, olha, lá em casa eu tenho tantos votos, se você me ajudar nisso e nisso eu voto para você. Aí chega o outro, ele conta a mesma história. Né? Então a treta, ela é recíproca, retribuída. É briga de Tom e Jerry. Né? Quem for mais esperto se salva. Mas é verdade. O ser humano é esperto. Um sabe que está sendo... Na verdade, os dois sabem que estão sendo enganados. E os dois fingem estar acreditando. Por isso, quando chega no final, aí nós vamos ver só no final a realidade. Então, eles estão diante... O primeiro filho é esse. Se compromete, mas não se responsabiliza com o que foi comprometido. Ele muda, ele faz a sua vontade, abandona a vontade do Pai. O outro, ele diz logo, não vou fazer, não quero,